vai falar aqui no programa do Povo. Itaenga Notícias. Agora 12 horas 7 minutos em Lagoa de Itaenga, 12 e 7 no estado de Pernambuco. A gente informa, minha gente, que daqui a pouco vamos conversar com Marcos do Milho. Chegou por aqui já o político Marcos do Milho para falar da política. Itaenga Notícias. Amanhã vamos conversar com Carlos Vicente de Arruda. Amanhã, a partir das 12 horas, ele que foi prefeito de Lagoa de Itaenga por 2 vezes. Aqui no programa Itaenga Notícias. Itaenga Notícias. Vai falar aí o que envolve a sua provável pré-candidatura ou não. Vai falar aí dos seus apoios, das suas articulações. Vai falar sobre a atualidade política de Lagoa de Itaenga. Itaenga Notícias. Olha, 12 horas e 8 minutos na sua Itaenga FM, 12 e 8. Vamos aqui conversar, né? Conversar que o povo fala, a gente discute a cidade, discute o cenário da política itaenguense. E Marcos do Milho, já faz tempo, né, que ele não apareceu por aqui. Outro dia também encontrei o Bill da Barragem, Marcos do Milho, que é da base aí política, né, da política de Bill da Barragem, já participou várias vezes como candidato a vereador do nosso município, não chegou lá, mas continua firme e forte. E aí, Marcos do Milho, como é que você está, rapaz? Como é que está a sua caminhada pela vida política? E você, como é que está se comportando como cidadão itaenguense? Boa tarde. Boa tarde, Júlio Filho, boa tarde a todo morador de Lagoa de Itaenga, a todos os ouvintes. Eu quero aqui mandar um abraço, Júlio, especial à minha esposa, às minhas filhas. Peço permissão a toda a população de Lagoa de Itaenga, todo ouvinte, para adentrar nas suas casas, para nós discutir Lagoa de Itaenga, falar sobre política, falar também, meu caro Júlio Filho. Assim, toda a política, Júlio, já da outra eleição que passou, fui um candidato, mas a minha vida é trabalhar, viu, Júlio? Eu vivo trabalhando, sempre aí dando alguma assistência na área da saúde. Lá no Recife eu tenho dado um apoio também. Muitas pessoas sabem disso, sabem do meu trabalho. O meu trabalho, todo dia, Júlio, estou aí na rua, todo dia meu carro sempre está circulando na cidade de Lagoa de Itaenga. Júlio, eu quero fazer essa entrevista hoje aqui para a população de Lagoa de Itaenga, que não seja uma entrevista maquiada, num modo de falar, que seja uma entrevista participativa com o povo de Lagoa de Itaenga. Quem quiser ligar, pode ficar à vontade, para a gente discutir a cidade de Lagoa de Itaenga e o futuro de Lagoa de Itaenga, Júlio. Esse é o programa Itaenga Notícias 98.5, é a voz do campo, é a voz da cidade. E agora, Marcos do Milho, você que já participou aí como candidato a vereador por diversas vezes, e parece que em 2024, na verdade, não vai ser diferente, mas o que motiva, no seu ponto de vista, aí, a você não se eleger, não cair praticamente no gosto da sociedade que venha a ter um número aí que possa levar você a ter uma cadeira ali na Câmara de Vereadores do nosso município? Júlio, eu quero dizer uma coisa, que o que vai levar o homem a chegar lá na cadeira, como você falou, é trabalho, Júlio. Entendeu? Eu vivo, perdi as eleições, mas não parei. O povo conhece o meu trabalho lá da minha comunidade Coatis. E tem que trabalhar, Júlio. Eu perdi as eleições, foi uma vez só, tive 126 votos. Eu agradeço mais uma vez as pessoas que confiaram em mim. E estou pré-candidato mais uma vez, junto com o Dima Natanael, um jovem, uma pessoa que tem umas ideias novas para Lagoa de Itaenga, Júlio. Eu lá na casa do Dimas, conversando com ele, a respeito da situação que Lagoa de Itaenga se encontra, Júlio, para o povo Lagoa de Itaenga ter conhecimento disso aí, de causa, tipo, na área da saúde, da educação, na área do campo, Júlio. Ele falando para mim, as ideias do nosso pré-candidato Dimas, ela bateu com a minha. Veja, na área do campo mesmo, Júlio, ele conversando lá na casa dele, eu disse, ô Dimas, vamos gerar renda, emprego para a nossa cidade. Ele disse, vamos, Marco. Ele tocou até na área da agricultura. Júlio, primeiro eu vou começar na área da agricultura.
Nós temos ali naquela barragem o maior manancial de água, um espelho de água grande, e eu sou exemplo disso, Júlio. E eu estou lá, eu tiro a minha renda dos meus filhos, da minha família, de lá, para o milho irrigado. Se você entrar aí, quem entrar no YouTube Lagoa de Itaenga, eu fui um dos pioneiros. E para isso acontecer, Júlio, filho, por que não gerar, lá nós temos 800 e poucas propriedades. Por que nós não colocar, no mínimo, aí 400 ou poucas propriedades para gerar renda e gerar emprego? Como fazer isso, Júlio? Tem como fazer, meu caro Júlio, é só querer. Quando eu digo que esse governo que está aí no poder, que já vem há 30 anos sucateando a máquina pública, né? Só tira vantagem a família Moinho. Agora, onde está o homem do campo que leva o alimento para a mesa dele, está esquecido. Por exemplo, Júlio, vamos lá. Se aquela água da barragem ali, entre Quati e Lameiro, tiver, eu desafio, viu, Júlio? Pode abrir os telefones. Eu desafio para o povo ligar, para o povo participar da entrevista. Eu desafio aqui. Desde que essa gestão do Moinho passou, se um agricultor mudou de vida, com qualidade de vida, por exemplo, qual assistência de engenheiro agrônomo nós temos? Os agricultores têm. Técnico agrícola, qual, Júlio, que não tem, Júlio? Aí eu vejo, como é que vai gerar renda para o município, gerar emprego, Júlio? Porque na hora que canalizar aquela água do Quatis, barragem, eixo grande, Júlio, para 400 propriedades, vai estar diretamente 400 pessoas vivendo bem e vai contratar a mão de obra, vai ser emprego direto e indireto, vamos gerar 400 empregos. Eu conversando com o pré-candidato a prefeito Dimas Natanael, ele vai pegar nessa bandeira, ele disse a mim, Marco, a sua ideia é muito boa, eu vou pegar nessa bandeira, Lagoa Itaenga tem que sair do atraso. Lagoa Itaenga ficou, Júlio, se acomodou, entendeu, Júlio Filho? Agora, em 8 anos, que hoje está agora uma mulher governando o município, você como agricultor, você como cidadão de Lagoa de Itaenga afirma com toda a sinceridade e com toda a verdade que de fato a prefeita que hoje está no poder, em nenhum momento teve um olhar ali para os agricultores, é isso mesmo? Júlio, indiretamente não. Por exemplo, aqui já é de praxe, todos os prefeitos entrar só gradear a terra. É o mínimo que eles fazem. Isso é o mínimo. Gradear uma terra, enfim. Eu desafio, mais uma, pode abrir o telefone, Júlio. Eu desafio, quantas análises de solo a Secretaria de Agricultura fez para os agricultores? Quanto? Me diga, eu quero dados, eu quero números, que não tem, infelizmente. Eu fiz análise de solo porque eu tive condições de pagar. Para eu produzir o meu alimento lá, o milho que eu planto, e outras lavouras, e outras culturas, eu tive que olhar, fazer análise de solo. E quando, Júlio, quando você está doente, a primeira coisa, o médico passa logo a fazer seus exames de sangue, é o básico. E a terra não é diferente, para você ter uma produção melhor, ter uma quantidade de produção melhor no campo, temos que ter esses acompanhamentos, Júlio. Por exemplo, temos que ter maquinário, temos que ter um engenheiro agrônomo, temos que ter um técnico agrícola. Tudo isso, Júlio, para cumprimentar o homem do campo e para valorizar o homem do campo. Mas, infelizmente, Júlio, eu não estou dizendo aqui que ela não fez alguma coisa pela agricultura, mas fez o mínimo do mínimo. Isso aí já vem de muito tempo se arrastando. Várias administrações passaram aqui e não fizeram, Júlio, o dever de casa. Quer dizer, de dar dignidade ao homem do campo. Por exemplo, Júlio, qual foi o planejamento da Secretaria da Agricultura a respeito dessas estradas, Júlio? Se você for, eu desafio qualquer um da administração, vou lá e mostro. E tem como resolver o problema lá daquelas estradas que estão lá. Por exemplo, Júlio, quando vem as invernadas, aí diz assim, não, porque está chovendo, não tem como resolver o problema das estradas. Júlio, se resolve o problema quando está chovendo. Sabe por quê, Júlio? Qual o estoque de pissarro que a Secretaria da Agricultura ela fez durante o verão para quando vir o inverno, tiver chovendo, passar 2, 3 dias, pegar aquele pissarro que deixou estocado lá na algum pátio, eu não sei, quem vai dizer ele lá, e depois ir com caçambão, ir com a reta escavadeira e tampar os buracos mais críticos, Júlio. Não tem feito isso não, meu caro Júlio. E só vê esses defeitos na chuva. No verão não, a chuvada tem passado, aí vai ver, aí fica lá os carros sem ter um acesso, quebrando os carros, enfim, Júlio, é uma dificuldade tremenda. Agora, tem como resolver? Tem. Agora, é preciso fazer um planejamento, é preciso ir lá,
pegar um pissarro bom, de qualidade, fazer o estoque, aí se está chovendo, não vai chover direto, com certeza a chuva vai parar, vai dar uma trégua. Parou a chuva, vê um sol 2, 3 dias, ou o secretário, ou quem trabalha na secretaria, vai lá olhar os buracos mais críticos, leva uma carrada de pissarro e resolve o problema, Júlio. Olha, sabemos que o cidadão ele pode participar aí de reuniões que envolvem praticamente o gestor, né? As secretarias. Você que tem aí um profundo conhecimento na área da agricultura, em algum momento na sua vida, você tem participado dessas reuniões que envolvem a Secretaria, por exemplo, de Agricultura? Você tem exposto também as suas ideias para convencer esse pessoal a colocar em prática? Júlio, meu caro Júlio, eu tenho, mas infelizmente não sai de papel. Por exemplo. Mas você falou justamente ali, por exemplo, que chegou perto do secretário para conversar com ele. Eu já conversei com o secretário, meu amigo Cresce, não tem nada contra ele, não. Uma pessoa boa, para mim é uma pessoa boa. Agora o que eu quero dizer, Júlio, que tem como resolver o problema. Se tem como resolver o problema, Júlio Filho, é isso que eu disse, é fazer um planejamento, porque na hora, Júlio, veja, se fazer, aquela barragem tem muita água, nós temos um manancial de água muito grande ali, faz cadastro dos agricultores, umas 400 pessoas, faz o análise de solo, a energia não vão pagar porque agora tem as placas solar, só vai fazer agora um projeto para colocar as placas solar, um projeto grande, o projeto tem como fazer isso, a prefeitura tem retroescavadeira, tem trator, enfim, tem todo aparato para dar uma qualidade de vida ao agricultor. Análise de solo, coloca 400 propriedades para girar. Com certeza, meu caro Júlio, a nossa economia daqui de Lagoa do Itaenga, o comércio aqui, ela vai, Júlio, circular. Porque sabendo que 36% do PIB do nosso país, Júlio, é o agronegócio e é a agricultura. São um dos pilares que sustenta, Júlio, a economia do nosso país ou até da nossa cidade. Mas na hora que nós não investimos no agricultor, lá no homem do campo, que tem a mão carejada, aquelas pessoas que estão lá produzindo alimento, Júlio, para você comer, o próprio Carlos do Moinho comer, Júlio. Enfim, toda a população de Lagoa do Itaenga, Júlio. Como é que o dinheiro vai circular no comércio que não tem geração de renda no campo, meu caro Júlio? Não tem um apoio devido ao homem do campo, meu Júlio Filho. Olha, estamos conversando hoje com Marcos do Milho, político aqui de Lagoa do Itaenga. Agora, Marcos do Milho, você, como eu falei aqui no início, a gente tem ali acompanhado a sua trajetória política. Você vem da base de Bill da Barragem, falando um pouquinho aí de Bill da Barragem, por onde tem andado ele. Você falou o nome agora, Dimas Natanael. O Bill da Barragem, ele vai participar da política de forma direta, colocando seu nome ali para mais uma vez a pré-candidatura a prefeito do nosso município, vai colocar seu nome para vereador, ou realmente vai ficar em silêncio na política? E por que você agora está... Porque antes você defendia muito as ideias do próprio Bill da Barragem para ser um possível gestor de Lagoa do Itaenga, e agora está a defender o nome de Dimas. Júlio, veja, o Bill da Barragem é uma figura... Falar de Bill é uma figura boa. É um cara inteligente, porque você sabe, Júlio, que política é feito de saúde, quanto mais melhor. Nós temos que somar para nós discutir Lagoa do Itaenga, Júlio. Veja, eu conversando com o companheiro Bill, Dimas, que tem uma visão, as ideias de Dimas, Júlio, os projetos que Dimas e Natanael tem, é a mesma ideia de Bill, é a ideia de Marco do Milho, é a ideia do grupo que acompanha Dimas. Porque Dimas, Júlio, filho, ele está pensando no futuro de Lagoa do Itaenga. Veja, o Bill da Barragem, ele não está esquecido da política não, Júlio. A gente foi lá, conversou com Dimas. Bill poderá, Júlio, nós temos que trazer também o companheiro Pedro para fazer parte desse grupo, que nós temos que sentar, todos os grupos, todas as oposições do Lagoa do Itaenga, para nós partir aí para tirar o moinho, Júlio. Tirar o moinho e fazer uma gestão voltada para os menos favorecidos, Júlio. Porque está aí a família Moinho, faz quase 30 anos vivendo, sucateando os cofres públicos, vivendo bem, tendo as suas qualidades de vida boa. Agora eu lhe pergunto, Júlio, agora me diga se as pessoas, o ouvinte que está me ouvindo agora, está satisfeito com essa gestão que está aí? Aí veja, Júlio, aí o Bill da Barragem poderá, é uma hipótese,
poderá ser um vice de Dimas? Pode, o Pedro lá, que está lá, que é Isso que é uma briga ali interna também, né? Que outros defendem o possível nome de Luiz Vicente, vereador. Outro defende também o nome de Estênio, que agora juntou-se também a Dimas, para ser um possível vice aí na chapa de Dimas. Ô, Júlio, é porque isso aí, o vice, Dimas, quem vai discutir lá na frente, mas o que eu vejo aí, Júlio, isso é no meu ponto de vista. Se o próprio Pedro vir para o grupo, é uma figura interessante, porque foi o segundo majoritário aqui, com 6 mil e poucos votos, né? Pedro representa esse voto aí, tem o companheiro Bill da Barragem. Se fosse entre para ser um vice, seria esses dois, viu? Isso é o meu ponto de vista. O Bill da Barragem já tem uma bagagem, já foi candidato a prefeito por 2 vezes aqui em Lagoa de Itaenga, candidato a vereador. E não seria uma chapa muito boa, Dimas e Bill. Isso vai decidir lá na frente, no decorrer da campanha, Júlio. Olha, minha gente, a conversa hoje é com o Marcos do Milho. Ô Marcos do Milho, e na eleição passada tivemos ali ainda tocando o nome de Bill da Barragem, tivemos também uma eleição bastante democrática, eleições presidenciais que tivemos ali para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual, senador. E Bill da Barragem, ele se abraçou-se com a figura pública de Chaparral, e Chaparral tem mostrado aí interesse para trazer ideias boas para o crescimento de Lagoa de Itaenga. Bill da Barragem tem mostrado a sua força política também, a sua liderança para convencer o próprio Chaparral, que até o momento Chaparral não deu nem uma passadinha por aqui, nem para agradecer os votos da população itaenguense. Será que Bill da Barragem, a sua força de liderança política, de fato, não é suficiente aí até o momento para convencer o próprio deputado que veio para cá e conseguiu aí um número suficiente de votos aqui de muitos itaenguenses? Júlio, eu conversando com o Chaparral, ele falou para mim que a governadora Raquel Lira, ele foi lá conversar, ele disse que vai colocar umas emendas para Lagoa de Itaenga. Ele disse que vai reconhecer os 1.018 votos que deram a ele aqui em Lagoa de Itaenga, Júlio. Ele disse que é grato a esses votos. E a respeito, Júlio, dessa campanha de prefeito, de presidente, de governador, enfim, Chaparral teve aqui, graças a Deus, que é deputado eleito, votado pelo povo, mas vamos se ater aqui em Lagoa de Itaenga, Júlio. Eu quero aqui mandar um abraço. Mas o Chaparral não teve voto aqui em Lagoa de Itaenga? Sim, ele teve voto, Júlio, isso aí é inegável, entendeu? Ele teve voto porque um grupo apoiou ele, confiou, e ele disse que vai corresponder para Lagoa de Itaenga, trazendo emenda para o município, Júlio. E, inclusive, ele disse que no próximo ano que vem, vai ter umas emendas, as cidades que foi votar, que ele teve voto, ele vai colocar as emendas para os municípios, Júlio. E o Marcos Milho, ele falou muito aqui no nome Dimas, e a gente tem visto aí algumas pessoas falando pela cidade. E aqui eu vou desafiar, né, que esse espaço também é o espaço de todos, a democracia aqui existe, viu, Dimas? Então, eu não sei se Dimas tem interesse de falar com a população nesse programa de rádio, que aqui fala Pedro Epifânio, já falou Edivânia Arcanjo também, que parece que também, pelo entender de suas palavras, tem aí uma ideia de querer lançar o seu nome para a possível pré-candidatura a prefeita aqui de Lagoa de Itaenga. Fala Carlinhos do Moinho, que já foi prefeito por 2 vezes, e amanhã ele vai estar por aqui. E o povo quer saber se Dimas, de fato, também tem o interesse de falar, né, o porquê que está se lançando aí pré-candidato à Prefeitura de Lagoa de Itaenga. O espaço também é liberado para Dimas e para todos os demais que representam aí o cenário da política de Lagoa de Itaenga, porque a gente vê os outros falarem, né? E até o momento nesse programa não foi anunciado aí pelas palavras do próprio Dimas se ele vai ou não entrar na política de Lagoa de Itaenga. Júlio, antes que eu esqueci, eu quero aqui parabenizar o meu amigo Mozinha, que está caminhando no grupo.
Eu quero aqui mandar um abraço para o Dimas Natanael, para o pai dele, Lula, meu caro Júlio Filho, a qual eu trabalhei muito lá no sítio dele, cortando cana. Cortei já as canas de Lula, já uma pessoa boa, graças a Deus. Não tenho vergonha de dizer, Júlio, as minhas origens. E Dimas, hoje é um empresário, um homem que, para primeiro começar, o próprio Carlos do Moinho disse que ia trazer, logo no início da carreira dele, ia trazer muitas fábricas, umas 2 fábricas para Lagoa de Itaenga, que até hoje essa fábrica não chegou. Agora veja que o meu pré-candidato a prefeito Dimas, ele tem visão disso aí. Ele tem uma fábrica lá no Lameiro, que está gerando lá, em torno ele tem aí uma fábrica lá e tem o sistema da internet dele aí, que está gerando aí no mínimo 70 a 80 empregos. Quer dizer, ele é empresário de visão. Ele quer trazer esse modelo para Lagoa de Itaenga, mas é preciso que Lagoa de Itaenga dê uma oportunidade a quem tem visão. Não deixar essa política aí ultrapassada, viu, Júlio? Infelizmente, Lagoa de Itaenga, ela está regredindo para trás. E Lagoa de Itaenga é uma cidade que temos um potencial muito grande, como aqui eu falei. Eu falando com o próprio Dimas, uma figura extraordinária, viu, Júlio? Eu sempre digo, Júlio, aqui, quem tem mente grande discute coisa grande. Por isso que eu estou lá no grupo de Dimas, o Bio da Barragem está lá, o grupo de Chaparral está lá, porque nós vemos lá que o Dimas ele é diferenciado desse grupo Moinho. Ele tem visão para a Lagoa de Itaenga. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Ele conversando comigo lá a respeito do hospital, que é um gargalo que é difícil, que já entraram aqui várias administrações, a do próprio Carlos Vicente, Júlio, e não resolveram. E ele falou para mim, disse, Marco, eu vou resolver esse problema na Lagoa de Itaenga. Se o povo me dá uma oportunidade, eu vou resolver. Por exemplo, se de manhã cedo, às 6 horas da manhã, Júlio, se Deus ali você infartar, até 8 horas não tem médico. Nesse espaço, fica sem médico, Júlio. Mas aqui nesse programa também foi anunciado que já existe aí, né, o plantão de 2 médicos no município, que foi já anunciado pela Secretaria Municipal de Saúde, e a própria prefeita anunciou também aqui nesse programa. Sim, Júlio, anunciou. Mas se você for lá de manhã cedo, o médico não está. E aí? Resolveu o problema? Não resolveu não. O problema não, entendeu? Aí é o que eu quero lhe falar. Aí o Dimas disse, eu vou resolver esse problema. E tem como resolver, Júlio. Tem como colocar um secretário médico para morar aqui na cidade, por exemplo. Se o médico larga de 6 horas até 8 horas, aluga uma casa para o médico que já esteja aposentado, uma pessoa que esteja disponível. Ó, quando esse médico sair aqui, você vai essas 2 horas você vai estar dando plantão para a saúde não ficar essa lacuna aberta. Porque, Júlio, se Deus alivre eu ou qualquer cidadão, ele infartar, meu caro Júlio, fica difícil, de um atendimento imediato. E na hora que nós resolvemos esse problema, vai estar lá o médico para atender as pessoas de Lagoa de Itaenga. É por isso que quando eu quis marchar com o grupo de Dimas, com o Dimas Natanael, é porque ele tem visão na área da saúde, na área da educação, na área do esporte, Júlio. Ele falou para mim, Marco, não tem aqui uma piscina de natação, Júlio. Não tem uma. Nós temos aqui as Olimpíadas, Júlio. Muito jovem, ansioso, tem que tá lá estudando com o seu talento enterrado. E muitas vezes não tem essa piscina de natação. E o próprio Dimas, ele disse que vai fazer uma. Ele disse que vai fazer uma piscina de natação para ver, lá onde o aluno estuda, ou no João Vieira, ou no Teixeira, ver essas pessoas para explorar esse potencial, Júlio. Muitas vezes lá tem esse potencial, mas não é aflorado porque não tem oportunidade. Não tem as ferramentas, Júlio, para o jovem amostrar, Júlio, a sua capacidade. Isso aí, Lagoa de Itaenga, já vem perdendo há muito tempo, com esse grupo Moinho, só aí no poder vivendo da prefeitura, Júlio, infelizmente. Júlio, pode abrir os telefones, Júlio, para o povo ligar. Eu gosto de uma entrevista participativa, com o povo perguntando, a comunidade do Arrombado perguntando, a comunidade do Matadouro perguntando. Amanhã o Carlos do Moinho está aqui na entrevista. Espero que amanhã ele faça uma entrevista, Júlio, como a minha. Abra os telefones para o povo perguntar como é que está a Lagoa de Itaenga e ele responder. Ele responder como é que está a administração, ele responder como é que está a Secretaria de Agricultura, ele responder como é que está, enfim, toda a secretaria que envolve o município. Estamos aqui, os telefones estão abertos, né, Marcos? Que aqui, geralmente, quando vem um político no nosso programa,
e a gente dá a liberdade para ele, se quer ou não conversar com o público ouvinte que estiver em casa. Se ele não tem interesse, então a gente também obedece. E se tem interesse, os telefones estão sempre abertos aqui, porque esse programa é democrático. Aqui fazemos dentro da própria transparência do radiojornalismo. Agora, Marcos do Milho, você que falou no início da conversa, muita gente chegando nesse momento também para ouvir essa programação, está firme e forte para seguir aí, em colocar mais uma vez o seu nome para disputar uma cadeira ali na Câmara Municipal de Vereadores. Eu vou, Júlio, eu vou. Mas o que defende você mesmo, hein? O que você defende mesmo? Júlio, eu defendo, Júlio, que quando a gente, Júlio, vai uma eleição, concorrer a uma eleição que ganhar de vereador, o poder é para fazer o bem às pessoas. É defender o homem do campo, é defender na área da saúde, na área, enfim, todas as áreas, que é uma função do vereador defender, colocar projeto, né, requerimento que seja ao bem da população lagotaenga. Por exemplo, Júlio, o Dimas conversando comigo, o Júlio, na casa dele, que eu sempre vou, às vezes eu vou na casa dele. Aqui, a saúde de Lagoa de Itaenga, Júlio, eu vejo, é um desrespeito com a população de Lagoa de Itaenga. Por exemplo, quando é de manhã cedo, sai aqui um ônibus para levar o povo para o Recife, sai de 4 horas da manhã. Agora veja a situação precária desse transporte. Cadeira quebrada, não tem, Júlio, um banheiro químico. E o Dimas, Júlio, ele se comprometeu. Olha, Marco do Milho, se o povo de Lagoa de Itaenga me der uma oportunidade, eu vou dar dignidade àquelas pessoas que vai para Recife, ter um transporte de qualidade. Como? Um banheiro químico dentro do ônibus, com ar-condicionado, Júlio. Porque muitas vezes as pessoas, Júlio, tá naquele ônibus, às vezes, no ônibus toma remédio de pressão, muitas vezes ele quer usar o banheiro, e não tem, Júlio. Aí veja, aí pega um ônibus com a situação precária, cadeira quebrada, não dá uma qualidade de vida, a pessoa já sai daqui, Júlio, doente para os hospitais. Chega mais doente ainda porque não tem acomodação, meu caro Júlio. Agora eu quero saber onde é que está o dinheiro da saúde. Onde é que está o dinheiro do povo de Lagoa de Itaenga, Júlio? Porque quando eu falo isso, Júlio, meu caro Júlio, esses dias aí chegou uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, colocou lá 2 exames lá na Secretaria de Saúde, 2 ressonâncias magnéticas para fazer, Júlio, e fazia 2 anos que não tinha feito esse exame, Júlio. Aí você vê como é que está a saúde de Lagoa de Itaenga. Eu peguei e digo, não, companheiro, eu vou resolver esses exames. Fui lá no Recife, conversei com uma pessoa lá e ele resolveu essa ressonância magnética para esse pai de família que estava, Júlio, praticamente desesperado. Aí você vê, quer dizer, aí as pessoas saem para o Recife com transporte de uma qualidade péssima, Júlio, infelizmente. E outra coisa, temos que fazer, Júlio, o Dimas dizendo a mim, Marco, temos que fazer uma triagem. O que é isso, Júlio? Tem pessoas, Júlio, que vai para Recife, para o médico, ele vai ser atendido pela manhã, e tem outro que vai ser atendido pela tarde, às 3 horas da tarde. Veja, eles têm que ter 2 transportes, um pela manhã e outro pela tarde. Um leva o povo da manhã e o outro leva o povo da tarde. Porque aí, Júlio, é dar dignidade, Júlio, às pessoas. Infelizmente, agora eu desafio a Secretaria de Saúde, quem trabalha lá, pode ligar. Liga aí, o telefone está aberto. Desafio para qualquer um, cidadão itaenguense, vereador, a prefeita, o próprio Carlos Vicente, qualquer um lá da base dele, ou oposição ou situação, pode ligar e me fazer perguntas, Júlio, que eu estou falando a verdade, meu caro Júlio. Eu não vim aqui fantasiar, não. Eu vim aqui mostrar os problemas de Lagoa de Itaenga, que tem como resolver, Júlio. Tem como resolver, porque na hora que o cidadão sai de casa, paga uma conta de luz, faz uma compra no mercado do amigo Raniel, a qual manda um abraço, o Bio das Dores, Frigorífico Central, e todos os comerciantes que o itaenguense faz as suas compras, Júlio, ele já deixou lá os seus impostos de Lagoa de Itaenga. E onde é que está sendo investido esse dinheiro do povo?
para dar uma qualidade de vida na área da saúde, na área da educação, entendeu, Júlio? Na área da segurança, em gerar renda para o próprio município. Júlio, é preciso, Júlio, uma administração ser discutida, Júlio, para o bairro. É aonde o nosso companheiro Dimas, o nosso pré-candidato, ele falou para mim, Júlio, que vai discutir isso com a comunidade Quatis, com a comunidade do Arrombados, a comunidade aqui da Camboa, aqui no Matadouro, Salina, Nova Itaenga, Vila Boa Esperança. Isso, Júlio. Quem vai decidir a administração não é meia dúzia, Júlio, de secretário que está lá, só ouvindo, não. É o povo que vai decidir, Júlio. Se aquela comunidade, é só prefeito Dimas, com a sua comitiva de vereador e secretário, nós queremos resolver esse problema aqui. É isso aqui. Pronto. O povo, Júlio, se errar, na hora que faz discutir com a comunidade, Júlio, que o prefeito para ouvir o povo, Júlio, a voz do povo, a voz daquela comunidade, se errar, não vai errar não só o prefeito, mas o povo também, Júlio. É uma administração com a participação diretamente do povo de Lagoa de Itaenga. Mas fazer uma administração, meu caro Júlio, dentro de uma secretaria e decidir o que o secretário quer, Júlio, aí, Júlio, é dar uma tapa na cara da sociedade, na cara do cidadão da Gotaenga. Me desculpe, mas esse tipo de administração, Júlio, eu repudio. Agora, o Marcos do Milho, eu perguntei aqui o que ele defende, ele se espelhou muito ali no Dimas. Mas e você, o seu pensamento de verdade? Que você está falando muito mais assim por Dimas do que por você. Fica aí para descascar esse abacaxi, viu? Não, Júlio, a minha candidatura, o que eu defendo, Júlio, vou explicar para você. Eu defendo, Júlio, a ter geração de emprego lá na área do campo, que eu falei aqui já logo no início da entrevista. Como gerar esse emprego, eu já expliquei. Tem aquele manancial de água lá da barragem, entre Quati e Barragem Lameiro, fazer essas encanação. Defender para o pai de família ter, Júlio, a dignidade, gerar a sua renda dentro da sua própria propriedade, porque na hora que você está lá, porque graças a Deus, Júlio, eu tirei a minha renda do campo. Imagine, Júlio, se tivesse 400 propriedades girando que nem a minha, e eu ia 400 empregos direto e ia contratar mão de obra. Eu venho defender, Júlio, a minha ideia, eu como um pré-candidato a vereador, é defender essa ideia, Júlio. É defender também, Júlio, filho, esse transporte que vai para o Recife, que está lá sendo, a pessoa vai para o Recife lá com um ônibus de péssima qualidade. Ô Marcos Emílio, agora a gente tem visto que você é um político visionário, mas a gente tem ali também na Câmara Municipal de Vereadores, né, um espaço onde o vereador, quer seja de situação ou oposição, vai ouvir o próprio cidadão. Você, em algum momento da sua vida, chegou lá na Câmara Municipal para tentar convencer ali os vereadores a colocar pelo menos uma dessas ideias que você tem aí em prática, que seja ali levado ao plenário, ser aprovado ali pelos vereadores, ou você só fica somente para você mesmo aí guardar? Não, meu caro Júlio, até isso eu quero mandar um abraço para o companheiro Cunha, eu conversando com o Cunha, eu falei para Cunha, de Cunha, coloque lá um requerimento para vir um ônibus, que a prefeita bota um ônibus climatizado para levar o povo da área da saúde, Júlio, Cunha, ele disse, na próxima reunião, eu falo isso dos vereadores, Júlio. Mas, felizmente, Júlio, tá aí essa Câmara de Vereador, o povo vai julgar ela nessa próxima eleição. Eu espero que o povo faça uma limpeza, do jeito que vai fazer, tirar o Moinho aí do poder há muito tempo, que o Moinho, Júlio, tá viciado. Ele virou um profissional de prefeitura, viciado. Ele é viciado e está só vivendo da prefeitura. Geralmente isso não acontece, não é porque é pela vontade da maioria, né? Como assim, Júlio? Da maioria, como assim? Geralmente um grupo que está ali por 10 anos, 20 anos, como você tem falado aí, não é pela vontade da maioria da população que tem dito, esse aqui é o grupo certo para ficar no poder. Sim, Júlio, sim, mas chega aí e o povo, Júlio, fica revoltado. Hoje, por exemplo, Júlio, o que é que a assistência social e a Secretaria de Obra tem feito para a população de Lagoa de Itaenga? Por exemplo, quando eu, Júlio, que isso me entristece, viu, Júlio, mas eu não vou tirar a razão da pessoa que eu vou lá pedir o voto.
A Secretaria de Assistência Social, ela peca a não fazer o seu dever de casa junto com a Secretaria de Obra. E qual é o papel Não, dessa secretaria para o povo? Eu vou dizer a você agora, Júlio. Eu vou dizer. Isso está na Constituição, no artigo 6º da Constituição e também está na lei orgânica do município, Júlio. Eu vou explicar. Deixa eu terminar. Não corte meu raciocínio. Veja, quando eu vou pedir o voto na casa do eleitorado, Júlio, a primeira coisa, ele vai pedir um saco de cimento, um milheiro de tijolo ou um reboco para sua casa. Mas sabe por quê, meu caro Júlio Filho? Ele pede isso aí porque, Júlio, o cara trabalha, vamos dizer, na usina Petribu ou numa empresa. Ele ganha um salário mínimo. Aí ele paga conta de luz, conta de água, bujão de gás. Aí, de repente, Júlio, não sobra nada para ele construir a sua casa. A Secretaria de Ação Social, junto com a Secretaria de Obra, tem feito alguma coisa? Não, Júlio. Por isso que eu vou dizer à população de Lagoa Taiga mais uma vez. O nosso pré-candidato a prefeito, o Dimas, ele tem um projeto muito bem voltado para isso, Júlio. Porque quem mais sabe disso aí, Júlio, é a Secretaria de Ação Social. Tem um cadê único lá do povo. Pegava, Júlio, essa Secretaria de Obras junto com a Secretaria de Ação Social, fazia uma triagem, ia lá ver as pessoas realmente necessitadas, ia lá, Júlio, fazer o reboco da casa dessas pessoas, para dar uma dignidade às pessoas que não têm condições, Júlio. Fazer o reboco, colocar um muro da sua casa que esteja caindo, Júlio. A madeira que muitas vezes, Júlio, o problema, porque, Júlio, quem mais tem andado nessa Lagoa Taiga aqui, Júlio, sou eu. Do jeito que o carro do Moinho está entrando numa rua, o meu carro sempre cruza com o dele. Eu desafio, se tem aí na Câmara de Vereador, Júlio, pode ligar os telefones. Se os vereadores têm mais andado de que eu nessa Lagoa Taiga, na zona rural ou nas ruas, Júlio. E eu vejo a necessidade do povo de Lagoa Taiga, que tem como resolver, Júlio. Agora, esse problema eles não resolvem porque não querem. Não de que não tem recurso, Júlio. Quando se quer, resolve, Júlio. Se não pode fazer de 10 casas, faz de 5. Todos os meses vai lá na casa dessa pessoa, faz um reboco junto com a Secretaria de Obra. Agora, Júlio, não faz por quê, meu caro Júlio? Não faz para o menos favorecido. Agora, para a família dele é prédio de 1 milhão lá em Carpina, 1,5 milhão. Aí, Júlio, eu volto a dizer. Quer dizer, aí por isso que eu digo, a família Moinho está no poder há muito tempo, usurpando há muito tempo o dinheiro público. Infelizmente, meu caro Júlio Filho, está aí. Agora eu desafio quantas reformas fizeram na casa dos menos favorecidos da Lagoa Taiga, que ganham um salário mínimo, que só dá muito bem para ele pagar muito mal as contas de luz dele e comer muito mal, Júlio. Me diga, se foram lá, na casa de Manel, de Maria, de João, que está lá. Se você for lá, é você, Júlio. Desafio os vereadores que estão no poder, desafio aqui qualquer um, outro, até o próprio caso do Moinho, para ele descer casa por casa, junto com o Marco do Milho, e a gente vê a situação precária do nosso povo Lagoa Taiga. Eu desafio, eu estou aqui, Júlio, não é fantasiando, é vendo a realidade. Agora, é muitos dinheiros, Júlio, muitas famílias vivendo no bom e uma boa parte do povo intenguense, aquele sofrido que está lá, desprezado do poder público, Júlio. A máquina não está moendo para o pequeno, não, Júlio. E o povo vai dar uma resposta a esse grupo Moinho na Lagoa Taiga. Você vai ver, pode ficar certo. O povo vai dar uma resposta ao grupo do Moinho. E outra coisa, quando o Dima me abordou esse assunto, eu já tinha isso, e ele disse, Marco, é uma ideia boa, eu já tenho essa ideia. Você vê, Júlio, eu não estou lá no grupo de Dimas, Júlio, não é por acaso não. Eu estou porque é um jovem de visão, é um cara que sente a dor do sofrido, Júlio. Sabe por que ele sente, Júlio? Porque ele veio lá do campo, Júlio. Está lá, seu Lula, o Lula Natanael, tem as suas terras lá, mas foi um agricultor, ele conhece, Júlio, o sofrimento do pequeno. Não é tá aí, junto com esse Carlos do Moinho aí, esse povo aí só vivendo no bom, no gabinete, no asinho, não. Saia do carro e vá lá ver a realidade. Agora tem como resolver? Tem. Agora, infelizmente, porque não quer resolver, Júlio. Infelizmente. Olha aí, minha gente, essas foram as palavras de Marcos do Milho, ele que anuncia aqui nessa programação de jornalismo, né, que realmente vai colocar, né, o seu nome para uma possível pré-candidatura na Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa Taiga. O nosso programa está quase chegando ao final, meu amigo Marcos do Milho. Fica aí para as considerações finais, né? E esse tem sido o espaço da gente, democrático para todos e todas que assim
queiram discutir a política de Lagoa de Itaenga. Ô, Júlio, tem lá o sítio verdejante, do pastor Heraldo, a qual mandou um abraço pro pastor Heraldo. E ao povo que está lá, o povo daquela comunidade que está lá, o sítio verdejante que fica para ali. Veja, Júlio, ali é um desrespeito com aquele povo, o município. Sabe por quê, Júlio? Como é que perfura um poço e não encana água na casa do cidadão? O cidadão tem que ir lá pegar água na cabeça. É como se fosse o cabo estivesse morando no sertão, Júlio. Pega água na cabeça para levar para casa dele. Poxa, por que não vai lá, não canaliza casa por casa? A Secretaria da Agricultura faça isso para dar dignidade lá àquele povo. Aquele povo também tem esse, Júlio. Aquele povo vota em Lagoa de Itaenga. Porque aquele povo, ele faz compra em Lagoa de Itaenga. Aquele povo, ele paga as suas contas em Lagoa de Itaenga, Júlio. É um desrespeito, Júlio. Aquele povo lá do loteamento. Ir lá, pegar a caixa, a água lá. Uma coisa tão simples de se resolver, Júlio. Cano, a secretaria tem. Máquina tem. As ferramentas tem, não faz, Júlio? Por exemplo, Júlio, antes de eu encerrar essa entrevista, nós temos aqui em Lagoa de Itaenga os cursos básicos que o município não faz. Tem muitos jovens aí que estão nas drogas, até o Dimas, ele conversando também, afirmou. É por isso, Júlio, que eu vejo que é um futuro que Lagoa de Itaenga tem que dar uma oportunidade. Veja, nós temos aqui 6 cursos básicos, na nossa prefeitura tem. Não é preciso o Sebrae vir para aqui, não vamos explorar nossas ferramentas que tem lá. Nós temos, eletricista, nós temos pedreiro, nós temos mecânico, nós temos encanador, uma reta escavadeira e uma moto niveladora. Júlio, tá esse jovem aqui do Matador, o jovem da Salina, enfim. Na hora que o município chama essas pessoas, esse jovem, paga aí, estimula aí uma bolsa de valor aí de R$150. Olha, tem esses 6 cursos aqui. Qual os cursos que vocês se interessam, que a prefeitura vai dar aqui a você? De 1 ano, vai dar um certificado a você, para você ingressar no mercado de trabalho. Pronto, a usina aqui, quando vai moer, precisa de uma pessoa que saiba mexer com a retroescavadeira, ou até mesmo com a máquina para fazer as estradas. Eletricista, quer dizer, Júlio, soldador, Júlio, essas ferramentas, Júlio, infelizmente, tem como fazer? Tem. Mas se a prefeitura, Júlio, está lá tendo um gasto tremendo com essas famílias que estão lá, como é que eles têm interesse de qualificar o jovem para inserir ele no mercado de trabalho? Aí por isso que fica aí a violência, o jovem não tem oportunidade, não tem oportunidade de ter um curso, não tem oportunidade, Júlio, desses cursos que eu falei, para ele ter um certificado, e quando chegar lá na tal empresa determinada, dizer, você tem experiência? Aí vai chegar, não, mas eu tenho aqui a prefeitura de Lagoa de Itaenga, me deu aqui uma oportunidade de fazer um curso básico aqui de encanador, me deu uma oportunidade de fazer um curso de soldador, de fazer um curso de pedreiro, encanador, enfim, Júlio, esses 6 cursos básicos, uma coisa tão simples de se fazer, mas infelizmente, meu caro Júlio Filho, é difícil, mas tem como fazer. Agora, eu agradeço, Júlio, essa oportunidade que eu estou, graças a Deus, Júlio, vem mais vezes aqui. O companheiro Dimas, com certeza, vai passar aqui, o companheiro Bill da barragem. Eu creio que nesses dias o Dimas pode vir, né? Eu creio que nesses dias, viu? Vai passar aqui. Eu quero também mandar um abraço aqui a meu amigo Dedo, que está me ouvindo. Quero mandar um abraço a seu Jerônimo, lá do Jacaré. Eu quero mandar um abraço em nome dos agricultores, Nado Franquilino, em nome dos pescadores, Zebrai, em nome de toda a população de Lagoa de Itaenga. Eu agradeço estar me ouvindo. Um abraço para a Fernanda, para a Dona Maria, entendeu, Júlio? Graças a Deus, Júlio, essas pessoas, Júlio, que me incentiva a estar aqui, a falar, entendeu, Júlio? A discutir Lagoa de Itaenga. Eu não sou candidato, Júlio, não é porque eu quero, não, é o povo que quer. É uma vontade do povo, Júlio. Se fosse a minha vontade, Júlio, eu não estaria aqui. Mas é uma vontade do povo itaenguense. E obrigado, eu agradeço primeiramente a Papai do Céu, agradeço pelo espaço que você me deu, entendeu, Júlio? Espero que amanhã o Carlos do Moinho faça uma entrevista participativa com o povo Lagoa de Itaenga. Eu não sei o que aconteceu, porque o telefone não tocou, Júlio. Para o povo estar aqui, discutir ao vivo essa entrevista. Que a minha entrevista não é maquiada, tá entendendo, Júlio? É uma entrevista, eu estou aqui para tirar as dúvidas do povo itaenguense. Aquilo que eu não puder dizer, mas na próxima entrevista eu poderia responder, mas dentro das minhas condições, dos meus conhecimentos, Júlio, estarei aqui para responder à população de Lagoa de Itaenga o que eu puder, Júlio. Agora, infelizmente, amanhã ele vem. Espero que amanhã
ele faça uma entrevista participativa com o povo Lagoa Itanhanga. E manda abrir os telefones para o povo perguntar a ele. Olha aí, minha gente, ouvimos aqui o Marcos do Milho e amanhã é a vez de Carlinhos do Moinho. Ele certamente vai dar umas cacetadinhas também no nosso amigo Marcos do Milho, depois dessa conversa toda que ele teve aqui no nosso programa. Então amanhã, Carlos Vicente de Arruda, o popular Carlinhos do Moinho, vai ser o nosso entrevistado desta sexta-feira, encerrando as entrevistas da semana aqui no programa Itaenga Notícias. Vem aí o nosso bloco de apoio cultural. Daqui a pouco tem Manuel Antônio na tarde Super Brega. Valeu pelo carinho, valeu pela audiência. Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece.